A paz do Senhor para todos os irmãos, para todos os superintendentes, para todos os obreiros, para todos os professores, para todos aqueles que estão sintonizados no podcast EBD em Síntese. Hoje estamos exatamente para comentarmos mais uma lição bíblica, a qual faz parte aqui dos personagens marcantes da Bíblia, que é das lições bíblicas juvenis, e queremos mais uma vez dar aqui os nossos agradecimentos e satisfação de alegria por esse momento que Deus nos concede. Então, a todos os pastores, a todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, a bênção do Senhor. Eu sou o evangelista Souza. Não é possível o pastor Bruno estar conosco, haja vista que ele se encontra em viagem no Uruguai, onde ali foi visitar a obra missionária que existe ali naquele país. Mas estamos aqui com a presença do presbítero Luiz Antônio, também presbítero aqui de nossa igreja, Assembleia de Deus em Currais Novos, e a presença aí do diácono Daniel Dantas. As nossas saudações. Daniel. A paz do Senhor, evangelista Souza, presbítero Luiz, saudar também com a paz do Senhor todos os professores, alunos que estão nos acompanhando em mais uma lição desse terceiro trimestre da revista Juvenis. É uma satisfação e uma honra muito grande estarmos aqui em mais essa oportunidade. Amém. Presbítero Luiz Antônio aí também com a sua saudação. Pai do Senhor, meu caro Souza, evangelista Souza, meu caro Daniel, diácono, e nossos cumprimentos especiais também a todos que estão nos assistindo, participando, consumindo esse conteúdo importante. E é uma satisfação estar aqui nessa troca com vocês e que a gente possa contribuir com subsídios relevantes para os nossos professores e nossos estudantes. Muito bem, então, graças a Deus, eu quero convidar aí a todos, para os que estão nos assistindo, quiser acompanhar conosco, está no livro de Números, o assunto aqui, que é as filhas de Zelofeade, que é o pedido que mudou a história. Então, baseado aí nesta temática, Números capítulo 27, versos 1 ao 11. Porém, eu vou ler alguns versículos deste texto sagrado. Diz assim, Números 27, versículo 1. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são o nome de suas filhas. Aí aqui nós temos a menção, no próprio texto bíblico, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eliezer, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então, aqui nós temos o pedido, que vai do versículo 3 até o versículo 4. E vemos no versículo 5, quando diz que Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente, e darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filho, então a sua herança dareis a seus irmãos. E o versículo 11 encerra dizendo: se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Aqui nós estamos diante desta leitura bíblica em classe, onde, com certeza, temos aqui a menção acerca das filhas de Zelofeade, o pedido que mudou a história. Temos a menção também, que eu fiz aqui a leitura exatamente do versículo 1, onde menciona o nome dessas moças, dessas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tiuzal. E o versículo 3, que eu não fiz a leitura, mas aqui nós temos a causa em que elas apresentaram. Então, na realidade, as filhas de Zelofeade, elas eram descendentes exatamente da família de José.
E aqui nós temos a menção da descendência. Diante do pedido e da situação em que elas expuseram, nós temos aqui uma mudança exatamente dentro dos próprios costumes, e foi um pedido que acreditamos assim que mudou para sempre a história, não somente da cultura dos hebreus para frente, como também a aplicação bíblica que se nos apresenta. Então, eu quero que, primeiramente, o nosso irmão aí, diácono Daniel, faça aí uma introdutória sobre este assunto e a gente prossegue falando acerca desta causa que trouxeram a Moisés. Muito bem, Evangelista Souza. Como você já falou, essas 5 personagens, essas 5 moças que marcaram uma história e mudaram um cenário, uma condição diante do povo de Israel quando se viram ali. É justamente o que o comentarista, logo no início dos tópicos, ele vem abordar aquelas 5 jovens que se viram ali órfãs, jovens solteiras, jovens que não tinham irmãos, varões, homens, e pela cultura, pela lei de Israel, não poderiam. Isso é um dos pontos, vamos dizer, é o eixo central de toda a história que envolve essas 5 jovens, filhas de Zelofeade, onde elas se viram na condição de se verem desamparadas. Como seria a situação daquelas meninas, presbítero Luiz Souza, professores que nos assistem, de como seria o futuro daquelas jovens. Elas se preocuparam com isso ao ponto de, mais na frente, a gente vai estudar com respeito, com temor, tentar comover o coração da liderança, ali o próprio Moisés, e expor a situação que elas estavam passando, e assim foi algo lindo, realmente, algo que nos deixa ensinos que são aplicáveis, sim, aos dias de hoje, o que nós aprendemos com a história, com essa narrativa belíssima dessas 5 mulheres, dessas 5 jovens corajosas que mudaram literalmente a história. Eu me sinto, confesso que fazia um tempo que eu tinha lido essa história, e recentemente a gente estudando essa lição, realmente ela nos deixa muitos ensinos, são muitos tópicos que a gente pode debater hoje durante essa aula, que vem trazer o caráter, a coragem, a disposição, o respeito e o temor dessas 5 jovens que servem de lição para os nossos jovens nos dias atuais. Verdade, é interessante, né, que elas falaram que ele não participou da rebelião do deserto. É como se mostrasse o seguinte: há um sentimento de injustiça grande, que nós vamos comentar logo no outro tópico. Mas, como a gente aqui está falando sobre as filhas, propriamente, ao mesmo tempo elas mostraram que o pai não esteve junto com a rebelião, aquela rebelião que aconteceu de Coré, quando se levantou contra Moisés, juntamente com outros, e elas se sentiram desprezadas. E aqui me faz lembrar também um texto bíblico que está em Jó. É bem interessante que em Jó, quando menciona aquelas filhas de Jó, diz que aí no final diz assim, que o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. É como se a própria expressão do texto está dizendo o seguinte, que era cultural que os filhos homens recebessem a herança e não as filhas. Até porque até mesmo em Jó menciona isso, eu sempre também me lembro quando eu estudo assim, e a gente lê sobre as filhas de Zelofeade, a gente lembra também essa passagem lá no livro de Jó. É como se desse mesmo a entender o texto que a herança estava totalmente entregue aos filhos homens. E o que fazer das mulheres? Então, aqui nós temos realmente uma quebra de paradigma, uma quebra de conceito, uma quebra de uma cultura que vinha se estabelecendo e que, ao mesmo tempo, aqui no livro de Números, esta mensagem nos leva. Eu quero aí ver aí a continuação na posição aí do presbítero Luiz, exatamente falando sobre esse direito de herança e o que é que você pode aí ou acrescenta mais acerca deste tão maravilhoso assunto, presbítero Luiz Antônio. Meu caro Souza, como a gente já pôde perceber já nas falas introdutórias de Daniel, né, que já situou para a gente as personagens, um contexto dramático, aquelas meninas, elas já vivenciavam o não do arcabouço legal da época, sob o ponto de vista legal,
elas não tinham direito nenhum à herança, porque, como já falamos, girava em torno da figura masculina, mas vai nos chamar a atenção o posicionamento inteligente, estratégico, sábio, prudencial que essas meninas vão ter diante da Suprema Corte da época, naquele momento, que era Moisés, Eliezer, sacerdote, e levar a sua causa com sabedoria. E aí, Souza, eu gostaria de, inicialmente, fazer aqui uma captura do significado dos nomes dessas moças. O tempo é bastante sintético, mas nessa primeira sessão, nós sabemos que para o povo de Israel o nome tinha um caráter profético, né? E forte, né? Porém, a gente tem que explicar aos nossos adolescentes que hoje nós vivemos numa outra dispensação e que os nomes das pessoas não determinam suas ações, mas sim a bênção do Deus Todo-Poderoso, a cruz do Calvário tem poder sobre qualquer situação. Mas na cultura hebraica, o nome era muito eloquente e trazia um significado muito rico. E aí eu vou situar aqui algumas características que estavam nos nomes dessas meninas que devem estar também no nosso repertório, tanto das mulheres quanto dos homens, né? Mas principalmente para inspirar também as mulheres. Macla, que significa confiança, mostrando que nós precisamos confiar em Deus quando os cenários são desfavoráveis. Noa, que significa aquela que não se detém, que ninguém pode deter, mostrando uma mulher perseverante e com iniciativa. Ogla, que significa que não anda com os pés amarrados, falando, nos remetendo à ideia de uma mulher que está destravada e que também tem capacidade de lutar pelas suas causas, né? E não está, vamos dizer assim, amarrada, travada, burocratizada por alguma situação. Milca, que significa tem autoridade, e Tisa, por fim, que significa deleite. Quer dizer, uma mulher agradável. Então, essas 5 meninas, elas podem representar também, Souza, a mulher virtuosa de Provérbios. Elas carregam características inspiracionais para todos nós. Nós precisamos, na vida, de muita confiança em Deus e também ter autoconfiança para poder iniciar algumas coisas, startar algumas coisas. Precisamos perseverar e não se deter diante de alguns obstáculos da vida. Não podemos ter os pés amarrados, quer dizer, uma vida bloqueada, travada. E temos também que buscar sermos uma autoridade. Veja, uma mulher que carrega o nome, aquela que tem autoridade. E Tisa, deleite, a questão de ser uma pessoa agradável, uma pessoa que sabe lutar pelos seus direitos, mas que permanece agradável, e nós vamos ver isso no transcorrer da história, meninas que aprenderam com seu pai o melhor do seu pai. E aí, Souza, como diz a Bíblia, honra teu pai e tua mãe para que possa ter seus dias prolongados. Aqui eu também aprendo algo importante. Honrar pai e mãe não é só dizer bênção pai, bênção mãe, mas é melhorar pai e mãe em nós. E essas meninas, mesmo o pai dela caindo no deserto por incredulidade, elas melhoraram Zelofeade na vida delas. Quer dizer, o pai morreu por incredulidade, segundo os estudos, mas elas não deixaram de acreditar em Deus. É bem interessante o significado dos nomes delas, porque representa exatamente qualidades, né? Ou numa pessoa só, ou em várias atitudes da nossa vida. Quando nós reivindicamos, até como você falou aí, elas não fizeram assim por uma questão de chegar lá e por rebelião, mas elas mostraram exatamente a situação em que estavam vivendo, órfãos, desamparadas, injustiçadas e certamente sem direito a nada. E ali elas fizeram a exposição da causa, e aquela causa, eu acredito que Moisés, lógico, achou difícil, né? Moisés achou difícil porque a prova é de que ele foi fazer, sim, a consulta a Deus. Então, não era tão simples chegar e resolver, porque envolvia exatamente uma mudança de vida, de atitudes para sempre. Aquilo ia impactar na vida daquelas moças
durante todo o restante das suas vidas. E isso teve um custo, tinha um custo. E Moisés, como um homem sábio, possuidor do discernimento de Deus, entendeu que aquela causa deveria, sim, ser exposta a Deus. E aí veja que Moisés toma uma atitude bastante interessante quando leva para o Senhor esta causa. Aí nós temos a lição exatamente daqueles que estão na frente de determinadas coisas da obra do Senhor. Diante das reivindicações, que também aprendemos que até as reivindicações, os direitos que a gente possa possuir, também elas devem ser buscadas, isso na teologia bíblica, dentro de um contexto cristão. Também deve ser buscadas entendendo que Deus, que faz parte da história, tem respostas através dos homens e das mulheres de Deus. E elas acreditavam que, levando aquela causa para aquele homem de Deus, certamente Deus iria dar uma resposta para elas. Aí nós temos aí essa situação. Souza, Pode falar, Daniel. E também o fator também nação Israel, né? Porque eu acredito também, com certeza, Moisés, ele, por mais que o coração dele tenha ficado comovido diante daquela situação, a Bíblia não relata, mas a gente tenta imaginar aqui, o coração dele tenha ficado comovido, mas imagina Moisés tomar uma decisão dessa sem consultar a Deus, né? Então, assim, mesmo que fosse uma decisão coerente, uma decisão correta, ele sendo um líder, mas o que será que viria de lá para cá? Né? Então, Moisés aí, ele foi perfeito, ele deixa o ensino para todos nós, do jovem ao mais ancião dentro da igreja. O norte quem dá é Deus, o direcionamento é Ele, a bússola é Ele que mostra o caminho, e quando Ele diz, a gente pode ir de coração tranquilo, porque é Deus que mandou, é Deus que está orientando. Com certeza. Até porque, quando elas expuseram a causa perante a congregação, na pessoa, claro, de Moisés e ali diante do sacerdote Eliezer, elas apresentaram a situação àquelas autoridades. E o que eu acho interessante aqui, que Luiz até mencionou, o significado dos nomes, o que é que essas 5 têm em comum? É que todas essas ações realmente nos levam a ações de perseverança, de confiança, de determinação, nos levam a entendermos que na pessoa daquelas 5 moças, esses atributos, essas qualidades, elas devem estar em nós. Até porque nessa lição, cabe ao professor da escola bíblica estar mostrando aos jovens, mostrando às pessoas como é que cabe dentro, ou como cabe dentro da obra de Deus, até mesmo quando nós vamos argumentar alguma coisa acerca de injustiça que seja feita. Porque às vezes alguém diz assim, mas eu estou sendo injustiçado. Mas muitas vezes o caminho que ele busca para resolver aquela determinada situação, termina ele tomando uma determinada atitude que também não seria a coisa certa. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que às vezes você está com a causa concreta, correta, mas o modo como você vai reivindicar termina invalidando tudo aquilo que você poderia apresentar de outra maneira. Então, as filhas de Zelofeado nos mostram exatamente essa mudança, que, como diz aqui o comentarista, mudou a história. Na realidade, ali nós temos uma mudança, não somente de cultura, mas sim de atitude das autoridades religiosas, na pessoa de Moisés, do sacerdote e até dos príncipes, que mudou para sempre. Então, é bem interessante isso aí. Então, eu gostaria aí de pedir ao presbítero Luiz Antônio para nós já falarmos aí acerca dessa situação, onde esse clamor por justiça é bem imperioso, né? É forte, no senso daqueles que buscam a Deus e que querem ter, sim, um relacionamento com Deus. O que é que nós temos a apresentar para os nossos alunos quando nós nos sentimos injustiçados e como nós devemos buscar esse senso de justiça? Souza, você já nos deu aí uma síntese compreensiva muito importante e eu quero começar a partir dela. Muitas vezes nós estamos com a razão, mas usamos a metodologia errada para fazer a defesa e a comunicação dessa razão. E você disse aí, nós temos muitos problemas na igreja, com liderança,
Essas meninas tinham uma queixa plausível. Por quê? Porque ou elas teriam acesso a essas terras, estavam no momento de distribuição, né? Israel estava de frente já já o momento de distribuição dessas terras. Essas meninas discernem, elas leem o cenário. Isso mostra também, Souza, que elas tinham discernimento aguçado. Elas eram argutas, porque elas viram, olha, nós vamos ficar sem absolutamente nada. Essas meninas tinham uma queixa, por quê? Se elas não conseguissem essa terra, elas iam viver o quê? Ou numa mendicância, quer dizer, iam viver de esmolas, ou esperando um casamento remidor. Alguém que pudesse depois viesse remi-las. Então, essas meninas iam ficar numa situação extremamente complexa. E aí elas têm essa leitura do cenário, vão até Moisés. Agora, o modo como ela faz essa petição, a comunicação, a argumentação, é que fica um grande legado para nós. Se nós identificamos que na nossa vida tem algo errado, se a gente detectou que tem algo errado na liderança, em algum setor da igreja, na nossa vida, na nossa casa, marido, mulheres, a gente devia saber comunicar isso. Porque muitas vezes nós estamos com uma razão em relação a esses problemas, mas a perdemos em função de uma comunicação atabalhoada, com arrogância. Por quê? Porque essas meninas, elas não foram com arrogância, elas foram com humildade, elas se prostraram, a Bíblia diz, foram até a tenda da congregação, foram no lugar certo, falaram com as pessoas certas. O que é que a gente faz, geralmente? Nem vai no lugar certo, conversa com as pessoas erradas e se porta com arrogância. Quer dizer, elas são humildes, vão no lugar certo, conversam com as pessoas certas e confia na justiça de Deus, que é o que você está dizendo. Essas meninas acreditavam, o que me chama a atenção é que elas têm um pai que morreu no deserto por incredulidade. Porque os nossos alunos precisam ter o plano de fundo de que ele não morreu porque participou de uma rebelião, ela faz essa defesa, mas ele morreu em relação àquelas 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que não acreditavam, que não creram e morreram no deserto. E apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. O pai dessas meninas estavam naquele grande grupo que morreram no deserto, porque Deus disse, essas pessoas não entrarão na terra. E por que não entraram? Porque, com o relatório dos espias, começaram a duvidar de Deus. Mas o que me chama a atenção é que essas meninas continuam acreditando na justiça de Deus. Então, nós temos causas hoje na justiça dos homens, nós temos causas diante das pessoas. Davi disse, o Senhor é a minha defesa. Nós precisamos, como essas meninas, acreditar na justiça de Deus. E como Daniel e Souza falaram, a humildade de Moisés chama muita atenção, porque ele tinha já o não da lei, né, Souza? Já havia um arcabouço legal. Já existia. Isso quer dizer, ia trazer para eles, olha, aquilo ia trazer para Moisés mais problemas, porque, rapaz, vai ter que mudar isso, vai ter que mudar tudo, quer dizer, mas é nessa hora que Moisés não escolhe o mais fácil e também não deixa de fazer justiça. Ele vai consultar a Deus, coisa que nem seu... Isso, né? E consultar a Deus de uma lei que já era de Deus, que já dizia que quem ficava eram os homens. Mas Moisés se sensibilizou. Moisés é um homem, Souza, que a gente realmente tem que fazer as nossas colocações. Ele é um homem que não entendia só de regra. Sim, não, não pode. E Moisés, vamos fazer isso? Não, não pode. Isso aí pode. Ele não era um homem só das regras. Ele era um homem que buscava em Deus o entendimento das coisas. Porque muitas vezes nós temos líderes hoje que eles são os homens das regras. Pode, não pode. Isso, faça. Claro que nós temos as regras. Isso. Mas Moisés não é só um homem de regras, de decorar regras, não. Porque se fosse para decorar regras, ele dizia, minha filha, vá para casa e viva seu destino, porque o não já está na lei. Ele vai consultar a Deus, mostrando que ele entendia que era necessário falar com Deus para tomar grandes decisões e também as pequenas. Consultou a Deus. Muito bem, interessante, bem colocado. Achei interessante aí quando você fala exatamente sobre essa questão da decisão e como Moisés, na sua expressão de simplicidade. Até porque a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso, né? Geralmente a gente julga Moisés
por aquele incidente que aconteceu quando ele tomou partido pelo seu povo e matou aquele egípcio. Muitos julgam Moisés por aquela ação quando ele desce do monte e vê aquela corrupção e idolatria e ele quebra as tábuas da lei. Outros julgam Moisés quando ele fala acerca da rocha e fere a rocha. Mas a gente não pode circunscrever Moisés apenas a esses acontecimentos aí, como o Luiz falou. Temos que entender o contexto. E Deus conhecia muito isso. E Moisés conhecia o seu Deus. Até quando Miriam, que essa lição, que foi a 2, né? Quando Miriam e Arão falaram acerca de Moisés, o próprio Deus foi quem deu o testemunho de Moisés. Então, Moisés, com muita sinceridade e discernimento, porque é muito sério isso. Aquilo ali iria fazer parte agora do estatuto do próprio povo e da nação. O próprio Moisés foi exatamente quem recebeu de Deus aqueles mandamentos para levar Israel a cumpri-los. E agora, se Moisés fizesse aquilo sem nenhuma consulta, provavelmente aquilo poderia gerar de novo um certo questionamento por parte do povo de dizer como é que ele ordena alguma coisa e ele mesmo, só porque cedendo à pressão de 5 moças, ele vai mudar tudo. Então, ele acha melhor, Moisés acha melhor consultar a Deus. Então, cabe a nós, como professores da Escola Bíblica, mostrar aos nossos alunos que nós também somos alunos, ao mesmo tempo nós aprendemos que tem determinadas, aliás, situações na vida que a gente tem que estar sempre consultando ao Senhor. Por que não dizer todas? Agora, tem situações que são realmente embaraçosas e que elas exigem um conhecimento muito mais avançado para aquela situação. Ela exige discernimento acerca de determinadas atitudes para depois a gente não estar culpando agentes externos. Geralmente há essa lenda, né, no meio do povo de Deus, quando a gente faz as coisas erradas, geralmente a gente culpa sempre agentes externos. Ora, enquanto eu tiver o conceito de que são agentes sempre externos, que fazem com que eu erre, eu nunca vou fazer uma avaliação da minha própria ação. Não é isso, Daniel? Quer que você conclua aí para a gente fazer aqui mais um comentário sobre esse clamor por justiça? Sempre que a gente jogar nos agentes externos, a gente nunca tem responsabilidade, né? Exato. E das falas, dentro da fala aí de Luiz, é quando ele diz o interessante desses 5 corações aflitos, jovens, mas corajosos, obedientes e que romperam, eu acredito, muitas barreiras para ir tratar um assunto tão importante, porque vale salientar e lembrar aqui para nossos alunos que culturalmente, as mulheres, infelizmente, naquela época, tinham um posicionamento inferior em relação aos homens. Isso aí é notório em várias passagens bíblicas e mais o contexto que essas meninas se encontravam, órfãos, não tinham marido, não tinham irmãos varões, enfim, não tinham ninguém. E dentro do tópico, para a gente, ainda debatendo o tópico 3, o clamor por justiça, o que fica notório e marcado é o modo. Primeiro fator, elas vão à pessoa certa, né, Luiz? Elas não foram em conversas paralelas, elas não foram em atalhos, não. Elas foram na pessoa certa, na pessoa que resolvia e que, por muitas das vezes, nos dias atuais, é o último a saber. Infelizmente. Às vezes é o último a saber. Mas essas 5 jovens foram diretamente em quem resolvia e principalmente crendo em Deus. Então, realmente, literalmente existe o fator clamor de justiça dessas jovens, existe, óbvio, a gente não pode, de forma alguma, negligenciar isso aí. Mas o coração que se comoveu de Moisés, como você disse, imagina a lei que foi dada a Deus por Moisés, nessa situação aí, como você já falou, mas Moisés se ausentou do povo para receber a lei, chegou, o povo tinha transgredido, se afastado, feito bezerro de ouro, Moisés fica enfurecido, quebra depois, enfim. Mas aquele homem é um homem, Souza, que a gente vale lembrar que ele disse, a tua presença não for conosco, a gente não vai. Então, a gente não está falando do diácono Daniel, comedor de arroz e farinha, não. A gente está falando de um homem que tinha vida e tinha presença e tinha temor diante de Deus.
Um homem que tinha espaço diante do Senhor, mesmo com as falhas dele e as limitações dele. Então, o contexto que já abre o paradigma para o próximo tópico, que eu acredito que é o mais recheado de informações dessa lição de hoje, é ele comover, ele com o coração comovido, levar a situação diante de Deus. Imagina se Deus diz, Moisés, mas a lei já está feita. É como já foi dito aqui, o não ele já tinha, porque a lei já estava mostrando que ele... Mas não, e o que Deus responde, o que Deus age de compaixão, perdão, de misericórdia, de benevolência, de bondade, de amor, com aquela situação e um paradigma que muda toda a história dali, das filhas de Zelofeade, para frente, é um fato não só histórico, mas um fato realmente que mexe com as gerações futuras. E já estou entrando no tópico 4. Então, encerrando, até porque deixando aqui o tempero. Mas realmente... Exato, justamente. E se completa. As informações se completam. O comentarista foi muito feliz né, em todas, mas nessa lição realmente foi muito feliz, porque é um tema... eu não acho outra palavra, mas é um tema agradável, gostoso da gente debater a história dessas meninas, diante de todo o contexto familiar, todo o contexto cultural, todo o contexto de legislação, elas acharam, com obediência, espaço de comover coração de líder, coração de Deus, que a gente vai falar agora e mudar esse cenário. Verdade. Então, vamos aqui. Nesse clamor por justiça, a gente vê exatamente a chave dessa história, desses fatos, é exatamente a justiça divina. A justiça divina que se revela exatamente no coração de Moisés, quando ele busca a Deus em oração. A justiça divina que se revela quando Deus mostra que, mesmo sendo aquela lei, ela era uma lei literal, que ela foi feita mesmo num padrão severo, conforme nós vemos, mas Deus sempre viu o coração. A justiça que foi feita aquelas 5 moças, as quais até são mencionadas mesmo, para dar destaque exatamente a esses nomes. Os nomes são significativos, conforme Luiz aí se nos apresentou, porque, como os nomes daquelas moças, eles têm esse significado, com certeza, aqueles nomes foram nomes proféticos. Aquilo que iria acontecer no futuro com aquelas moças, mesmo sem elas entenderem o projeto divino, quando, na realidade, ali se manifesta a justiça divina. Aqueles nomes, eles têm realmente um significado profético quando elas eram meninas, e depois, quando crescerem e chegaram a fazer essa reivindicação diante de Moisés e dos príncipes, e, ao mesmo tempo, a lição de que Deus ele julga com justiça. Moisés busca ao Senhor, e nós temos aí, sim, a força e a expressão do clamor, que é o tópico 4, que eu já quero que Luiz faça aí já a introdução. Mas se Daniel quiser fazer uma parte aí, pode fazer. Só um comentário que eu lembrei aqui interessante. Sim, essa situação é Deus agindo no impossível. Porque se a gente for analisar, aquela situação para aquelas jovens era um impossível diante do cenário, do contexto que estava ali diante delas. Elas estavam diante de uma situação que já estava fadada a elas, levar a situação para o líder, que é Moisés, mas, como se diz, ela, em todo momento, ambos, tanto elas como Moisés, estavam trabalhando com um não. Então, é uma situação impossível de, como você disse, mexer numa cultura, mexer numa lei, mexer em algo que foi dado totalmente por Deus. Aí você se coloca diante de um cenário do impossível. Aí Deus diz, porque o impossível quem resolve sou eu, porque quem muda é ele. Então, veio esse nicho aqui na mente e fiz esse comentário. E podcast é para isso mesmo, para as nossas intervenções, né? Que aí eu já... Luiz aí pode... Luiz está calado hoje. Falando exatamente sobre o poder do clamor, que é exatamente aí essa parte do nível do item 4. Estamos buscando aqui, né, Daniel? Síntese também, por causa do nosso tempo, aproveitando ao máximo. Mas sobre a questão do clamor por justiça, Souza, é muito importante a gente colocar que muitas pessoas que vivem a fé cristã, elas são honestas, elas estão salvas, a gente precisa também fazer essa distinção. Porém, elas não entendem que dimensões materiais da vida requerem iniciativas também humanas. Quer dizer, Deus ele faz o milagre,
Porém, nós precisamos trabalhar com a iniciativa humana, com a dimensão humana, com a resposta do humano. Então, muitas vezes, nós conhecemos pessoas na igreja, Souza, que elas entendem, pronto, a vida espiritual, a salvação, ela está resolvida na cruz do Calvário. Tem pessoas na igreja hoje que elas estão desempregadas, elas estão sem uma condição de vida material interessante, mas elas estão salvas, porque a salvação foi nos garantida na cruz, mediante a fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, viver aqui nessa terra, ter vitórias, não ter vitórias, também depende de cada um de nós. Então, esses adolescentes que estão aí nos ouvindo e que vão ouvir os professores na replicação, eles têm que entender que o milagre de Deus, ele tem uma dimensão humana. Então, por exemplo, quando a gente vê Josué, nós vamos estudar, quando Deus diz ao povo que eles vão atravessar o Jordão, Souza, e Deus diz a Josué, quando vocês pisarem nas águas, vocês vão ver esse milagre. Então, era necessário pisar na água. E isso fala muito para nós da nossa ação diante do milagre, da nossa resposta humana diante de Deus. Eu conheço pessoas super honestas, pessoas muito melhores do que muitos de nós aqui, ou talvez melhor do que eu, que, por exemplo, estão até hoje esperando determinadas situações, mas elas não vão na justiça provocar essa mesma justiça, Souza. Então, por exemplo, se uma mulher, né, nós sabemos, lutamos pela família em todo o tempo, mas se há um divórcio, se não era isso que se queria, essa mulher vai ficar desprotegida, Souza? Então, ela precisa buscar os mecanismos legais para ter as proteções sociais dos seus filhos. Você não queria a separação, você lutou até o último momento pelo seu casamento. Então, se isso vem a acontecer, você tem que buscar também as ações que vão trazer algum resultado. As pessoas não entendem isso, então elas romantizam muito a vida e elas acham que as coisas vão acontecer simplesmente por uma ação divina. Deus faz milagres, mas nos milagres da Bíblia, Deus, ele trabalha com a ação dos homens. E lembrar que tem coisas que tem homens que viveram e outros nunca viveram porque eles tiveram a iniciativa que outros não tiveram. Por exemplo, Souza, Pedro andou sobre as águas. Quem mais andou sobre as águas, Souza? Daniel. Que a gente tem no relato bíblico. Mas por quê? Porque ele teve a iniciativa de falar com Jesus e disse, olha, se é o Senhor, deixa que eu vá até vós. Quer dizer, são coisas de um homem que Deus fez por causa da iniciativa deles. As filhas de Zelofeade, se elas tivessem ficado em casa, na tenda, elas iam pedir esmola para o resto da vida, ou talvez encontrar alguém, se acontecesse esse fato. Essas mulheres criaram um marco jurídico, Souza. Como alguém falou, é como se ela tivesse criado uma jurisprudência, Souza, como é no nosso tempo. A jurisprudência é um caso que um termo atual, esse caso vai orientar outros casos semelhantes diante de um julgamento. Sim, agora, Daniel, por que elas conseguiram isso? Porque elas saíram do lugar. Elas confiavam em Deus, mas colocaram o pé e Deus foi dando o chão. As pessoas não entendem que a fé... Eu tive uma empresa, Souza, em 1 minuto eu digo isso, e eu queria vender essa empresa, vou até contar como uma história, e eu achava que eu só podia vender essa empresa quando eu tivesse total segurança financeira. Deus ia me dar primeiro toda uma segurança financeira para eu poder vender essa empresa. E não foi isso. Deus fez o contrário. Deus me orientou a vender primeiro para depois mandar a provisão que eu estava esperando. Então, Deus não trabalha. Primeiro ele lhe dá o chão e depois você coloca o pé. É o contrário. Viver pela fé é colocar o pé e Deus ir lhe dando o chão. Quando eu estava tentando fazer o inverso, era viver por vista. Quem confia em Deus vai ter que, muitas vezes, colocar o pé primeiro e esperar que Deus coloque o chão. E essas meninas vão lutar por justiça, criar um marco histórico, um marco legal, um marco jurídico, uma jurisprudência, vamos usar essa atualização aqui, Souza, mas lembrar que elas saíram do seu lugar. Então, você não pode ficar esperando sua vida mudar, simplesmente em casa, se é um marido sem entregar um currículo, se é um filho sem estudar, Deus vai usar tudo que você vai vivendo, claro, licitamente. Deus vai usar seus estudos, como usou o capital cultural de Moisés lá dentro do Egito, para que ele fosse esse homem que estivesse julgando agora, Souza.
Claro que ele aprendeu de Deus também, mas ele tinha cultura, Moisés recebeu conhecimento, Moisés foi um homem que aprendeu a se relacionar também. Veja, um homem sensível. Então, o milagre tem a dimensão divina, mas tem a dimensão humana. As filhas de Zelofeade mostram. Se você não sair do seu lugar, você nunca vai ver algumas coisas mudarem na sua vida. Verdade. E Maepirma, ele dizia, Deus nada fez senão pelo homem. E o homem nada fez senão por Deus. Então, há esse casamento aqui. Porque tem muitas pessoas que acham que Deus vai fazer, só que ele não busca. Deus vai fazer, ele não pede. Deus vai fazer, ele não reivindica. Deus vai fazer, não vai para quem de fato direito poderia resolver a situação. Deus vai fazer na minha vida, ele também não age. Deus vai realizar isso em mim. Só que ele também não estuda, não pesquisa, ele não vai buscar nada para obter aquele conhecimento. Então, na vida cristã é do mesmo jeito. Então, cabe aos professores que estão ministrando nas suas aulas mostrar que Deus é um Deus de promessas, é um Deus que nos promete, mas também Deus é esse mesmo Deus que também nos escuta as nossas necessidades. Bem colocado. É recíproco da parte de Deus, mas tem que ter a nossa contrapartida. Verdade. E como nós já estamos aqui do tópico 4, eu já estou aqui fazendo já as conclusões finais. Luiz aí falou sobre exatamente esse clamor por justiça, a resposta. A resposta de Deus é que, quando Moisés foi orar, Deus disse, elas têm razão. Em outras palavras, Deus disse assim, elas têm razão, Moisés. Acabou. Então, resumindo tudo, Deus disse, Moisés, essas moças têm razão. Acabou. Então, desmontou ali todo o conceito cultural, desmontou até mesmo a regra literal e formou isso aí que a gente está dizendo, uma jurisprudência. Lógico que esse termo, naquele tempo, não havia, que esse é um termo usado aqui no sentido jurídico, mas é para os professores mostrar isso aos seus alunos e os alunos entenderem que Deus realmente é o dono da lei e ele, dentro da sua justiça, estabeleceu assim. E Moisés prontamente entendeu que Deus realmente teria que fazer justiça àquelas moças. Então, para concluir aqui, que nós já estamos na conclusão, Daniel aí fazendo mais uma exposição para continuar sobre saber como pedir. Então, como pedir para que Deus venha nos atender? E depois a gente vai encerrar aqui falando sobre exatamente esse pedido de fé, que pode ficar aí com o Luiz Antônio e nós aqui, sem problema. Souza, justamente aqui quando chegamos nesse tópico 4, eu estou com a lição em mãos. Isso. O poder do clamor, e lá no tópico comentarista no 4.1, ele diz a resposta inesperada. Né? Ele intitulou aí dessa forma porque realmente Moisés não sabia o que viria. Né? E é tão lindo aqui, que a parte que eu digo realmente que eu achei mais linda dessa narrativa, dessa lição, é quando ele diz aqui, Moisés se viu diante de algo tão sério e ímpar que precisou levar a causa perante o Senhor. E o Senhor responde dizendo, as filhas de Zelofeade falam retamente. Luiz, tem um contexto, Deus sonda coração. Entendeu? Do que adiantaria? Será que se aquelas jovens se colocassem diante de Moisés, diante da liderança, obedientes, com falas eloquentes, com lágrimas nos olhos, com uma situação de causar realmente nas outras pessoas um cenário de pena, mesmo diante do que elas estavam fadadas a viver? Mas Deus sonda coração. É ele quem sabe o interior do ser humano. E é nessa situação que Deus vem falar e diz, elas falam retamente. Certamente lhe darás possessão de herança entre seus irmãos. Então, isso é o mais bonito, Souza e Luiz. Eu vou dar só a introduçãozinha desse quadro, porque realmente eu quero ouvir vocês. Eu fico maravilhado aqui ouvindo vocês. Mas a cereja do bolo dessa lição que chega é isso. É Deus dando testemunho diante de Moisés. Imagina o coração de Moisés, o sorriso de Moisés, ou o espanto de Moisés, em ouvir de 10, Moisés, o coração é puro, o coração é reto, essas meninas estão corretas, essas meninas têm vida diante de mim. Jovens, vocês que estão nos assistindo, tenham vida diante do Senhor, vocês são uma geração que Deus tem levantado para ser diferença no meio desse mundo sagaz, desse mundo que só oferece cada dia mais coisas ruins que querem afastar vocês, nos afastar da presença de Deus. Então,
Quando Deus vem dar esse testemunho, quando a gente fala, Deus dá testemunho de Jó, Deus vem dar testemunho de outra situação, Deus, nessa narrativa a Moisés, ele diz: o coração tá bom, Moisés. Ali tem sinceridade, tem palavra, tem obediência, tem vida na minha presença. Então, eu vou me pegar só nesse iniciozinho e vou deixar para vocês dois. Foi muito bonito, Souza, foi muito bonito. Hoje eu estou muito feliz aqui na presença do Senhor. Estou animado com essa lição. Pois é, nós vamos encerrar. Eu gostaria já de Luiz aí continuar, esse saber como pedir, é que a palavra realmente de Deus nos ensina, nos adverte, que muitos não recebem porque não sabem mesmo pedir, simplesmente porque não pedem, outros também. E outros não pedem de acordo com o que seja a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que seja feita a justiça dentro daquilo em que Deus mesmo é a justiça. Então, Luiz, concluindo aí essa lição tão maravilhosa que fala sobre o pedido dessas moças e que para sempre mudou a história e, ao mesmo tempo, a aplicação na nossa vida e aquilo que nós devemos entender na presença de Deus, fala exatamente sobre esse saber pedir e esse pedido de fé. E aqui eu já encerro, na minha conclusão, mostrando que é importante nós sempre entendermos que para nós nos dirigirmos a quem de fato e de direito pode solucionar determinados problemas, a gente tem que ter realmente o entendimento de que Deus ele é justiça e que a gente tem que também saber realizar aquilo que nós precisamos, certo? As nossas necessidades, aquilo que realmente a gente precisa. Foi um pedido sim de fé que aquelas moças fizeram. Então, concluindo, quero já pedir a todos vocês que estão nos assistindo que continuem sempre abertos para, juntamente com todos os demais professores e todos aqueles que ministram a palavra, para ter o coração aberto com humildade, se portar realmente como um discípulo de Jesus, para ter humildade e entender. Não somente eu, mas todos nós entendemos que Deus trabalha conosco e a gente tem que ter sinceridade naquilo que nós devemos pedir ao Senhor. Pronto, Souza, também chegando aqui à nossa finalização, saber pedir, né? Eu vou sublinhar duas características que eu entendo que são fundamentais na vida de um ser humano. Primeiro é a capacidade de ser gostada, né? Que é essa capacidade que as pessoas têm de construir relacionamentos. Dificilmente na vida nós vamos vencer sem saber construir relacionamento, porque tudo que a gente vai construir na vida passa pelas pessoas. Então, quem quer vencer na vida tem que suportar gente, tem que suportar pessoas. Pessoas desagradáveis, pessoas agradáveis, pessoas legais, pessoas que não são tão legais. E a outra capacidade, Souza, é se comunicar, saber se comunicar com as pessoas. Os que estão aqui nessa sala, todos aqui já ocuparam uma posição de liderança. E aí a pergunta que temos que fazer aos jovens, para eles se colocarem no lugar de quem é um líder. Como é que você, como líder, se sente quando uma pessoa chega com gritaria, arrogância, prepotência, para falar com você? Então, ninguém gosta disso. Nem que venha de um filho, nem de uma esposa, nem de um marido. Ninguém gosta de ser tratado de uma forma inadequada. As pessoas querem uma boa conversa. Essas meninas, elas mostram que é tão importante saber pedir. E olha, o que elas fizeram hoje, né, Souza? O mundo inteiro, a psicologia vai mostrar quem são os grandes líderes hoje do mundo. Não é quem sabe mandar, é quem sabe pedir. Porque eu posso ter uma liderança pelo cargo, na verdade, né? Mas eu posso ter uma liderança pela influência. E alguém pode ser temido por causa da força daquele cara que tem capacidade de fazer punição, mas não é líder. Mas não é líder, quer dizer, ali é uma força do cargo que ele ocupa. Mas é o famoso líder natural. Naturalmente a pessoa demonstra uma liderança sem querer. Isso. Então, liderar por influência é saber pedir. Essas meninas, elas vão mostrar essas características que os nossos adolescentes precisam aprender. Como pedir ao seu pai, pedir à sua mãe, falar com uma pessoa de mais idade, um avô, uma avó. Não é de qualquer maneira que a gente se dirige às pessoas. Então, esse saber pedir é muito emblemático, simbólico, comunicativo e didático para a nossa classe, principalmente mostrando aos jovens que se eles não aprenderem a saber pedir, dificilmente eles vão manter as coisas funcionais em sua vida. A gente perde o emprego porque não sabe pedir, a gente perde uma pessoa importante na vida. E como já dizia um grande empresário, Souza,
Por não saber tratar as pessoas, a gente perde os talentos, ele sai pela porta da frente. Ele não sai pela porta e diz, ei, tchau, eu não vou ficar nessa situação para ser humilhado, para viver aqui sendo gritado. Então, ninguém quer ser gritado, ninguém quer viver uma vida dessa sendo maltratado. Então, essas meninas vão mostrar que um dos segredos de uma vida de sucesso ou bem-sucedida é saber se comunicar com as pessoas. Elas fizeram isso com tanta habilidade que Moisés ficou ali sensibilizado. E quando chegou para Deus, Daniel e Souza já disseram, eu vou terminar aqui. Deus dá uma declaração que se nós tivermos uma dessa no nosso currículo, Souza e Daniel, nós temos feito, meu amigo. É Deus dizendo assim, o que Luiz disse é justo, está correto. O que Souza disse é justo e está correto. E o que Daniel disse é justo e está correto. Quer dizer, foi o que eu disse dessas meninas. Moisés, o que essas meninas estão dizendo é justo. Quer dizer, 5 meninas adolescentes e Deus dizendo a ela, é correto o que elas estão dizendo. Então, o que a gente fala, mesmo com a idade bem pouquinha, como essas meninas, a gente pode estar, sim, falando algo correto diante de Deus, com justiça. Então, que a gente esteja alinhado com a justiça de Deus. E confiando, como Souza diz, por mais que a lei esteja lá escrita, mas Deus é justo para fazer até um aditivo na lei, para fazer uma alteração nessa lei, para fazer justiça àqueles que têm um coração contrito diante de Deus. E para terminar, Souza, essas meninas, porque depois vieram a reivindicação, não foi, Souza? E se elas casarem com homens de outras tribos? Essas meninas mostraram que eram meninas obedientes. Por quê? Porque elas se mantiveram alinhadas à sua tribo. Essas meninas não foram brigar, eu quero casar com fulano, elas foram obedientes. Então, a obediência tem um peso grande diante de Deus. É um capital grande, é fé e obediência e fé. E essas duas categorias, essas meninas tiveram. Elas tiveram fé em Deus e foram obedientes às proposições que foram surgindo também após o marco legal que foi construído. Então, que Deus nos abençoe, Souza, e que a nossa classe permaneça cada vez mais fértil, nossos professores animados nesse trimestre. É um conteúdo biográfico muito rico. Estudar as biografias é poder aprender com esses erros, sentado na nossa cadeira, na nossa classe, e melhorando a nossa vida em Deus, para cada vez mais fazermos o que é certo e buscarmos o certo de Deus. Que Deus nos abençoe. Essas moças, elas realmente moveram o coração de Moisés, moveram o coração de Deus. E aí somos abençoados e agora estamos sendo abençoados com esta palavra para que também nossos corações sejam movidos a buscar a Deus com sinceridade. Que Deus abençoe a todos vocês na presença maravilhosa do nosso Deus e uma boa aula.